Jeremias 29, verso 11, o 12 e o 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Amada igreja do Senhor, quando veio esta palavra, essa carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, ela veio com o endereço certo, ela veio para um povo que necessitava da leitura daquela carta. Aquela carta, ela tinha como alvo corações e mentes frustradas. Porque, analisa comigo, uma pessoa que você vai visitar na cadeia, e ali o Senhor coloca uma palavra profética no seu coração, e você diz: olha, ainda esse ano você sai dessa prisão e volta ao convívio da sua família. Aí aquela pessoa que está ouvindo, ele vai prestar atenção naquilo que ele ouviu de você, aquela palavra profética, mas em contrapartida ele vai lembrar que ele tem no bolso dele uma carta de condenação. Ele foi julgado e o juiz falou assim: olha, você vai ficar 30 anos aí preso, aí guardado. E digamos que ele tenha vivido ali os seus 15 anos. Então, portanto, falta 15 anos para ele sair daquela prisão. E aí o Senhor manda o profeta dizer: olha, ainda esse ano você vai sair da prisão. Nós estamos no mês 8, até dezembro você vai sair dessa prisão. A primeira coisa que ele vai pensar: essa pessoa que está falando isso comigo está mentindo. Não pode ser verdadeiro essa palavra, porque eu tenho aqui no meu bolso uma cópia que diz que eu tenho mais 15 anos de prisão para cumprir. E quando você sai da presença dele, ele não vai ficar feliz, porque a palavra que ele está ouvindo é uma palavra profética lançada, mas o que ele tem no bolso é uma carta referência. Ele coloca as mãos e ele escuta o barulho. É palpável. O que ele ouviu foi uma palavra lançada. E aí é fácil nós entendermos o porquê o Espírito Santo deu um sobretema para essa campanha: agindo Deus, quem impedirá? Essa carta, quando foi lida, nem todos pegaram essa carta na mão. Só que é interessante que aqui eles tinham uma carta palpável, mas eles tinham muitas palavras proféticas de maldição sobre a vida deles. Porque quando chega a carta, os profetas já tinham profetizado na vida daqueles cativos,
que a coisa não era bem assim. Vocês não estão indo para uma liberdade eterna. Vocês vão ficar alguns anos lá. As coisas não são tão fáceis como vocês estão vivenciando. E quando chega a essa carta da providência de Deus, houve dúvida na mente deles. Eles não acreditavam. E muitos deles até citavam aquilo que eles tinham ouvido profeticamente, dos profetas, dos sonhadores, dos videntes. E eu acho interessante que eles tiveram uma facilidade tão grande de acreditar em palavras mortas do que em palavras vivas. E Deus então observa o povo frustrado. Já tinha ouvido só negatividade na vida deles. E Deus observando, e Deus conhecendo o coração, o pensamento, o sentimento e as emoções, Deus observou o quê? Que não havia fé de vitória no coração deles. Eles olhavam para a circunstância e falavam assim: isso aqui, ó, nós nunca vamos sair disso. Como o ditado popular, eu nasci assim, eu sou assim, vou viver dessa forma. A mente deles já tinha derrotado eles. E isso é algo muito sério. Porque se eu perguntar aqui quem é que já recebeu uma palavra profética de vitória, eu garanto que 80%, 90% de todos que estão aqui, e aqueles que estão lá, através das redes sociais também, ele falou assim: eu recebi pelo menos uma profecia de vitória eu recebi. Alguém um dia abriu a palavra e falou assim: olha, o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração para eu entregar essa palavra. Mas após receber esta palavra, entrou em contradição. Porque mais foram as palavras negativas que já vivenciaram, que já receberam ao longo da sua vida. Que nenhuma palavra positiva convence. Traído pelos seus próprios pensamentos. É uma palavra que vem para despertar, para quebrar essa maldição. Porque isso é uma luta. Eu estava conversando com o Espírito Santo, e ele me ensinando que nós somos presos em uma cadeia emocional. E mesmo quando se abre a cadeia, você está acostumado a viver naquele lugar, que você não quer sair dela. Cria um passarinho em uma gaiola há muitos anos. O dia que você abrir a gaiola, você vai chamar, ele não vem, você vai bater na gaiola e vai pular lá dentro de um lado para o outro, chega até a porta, dá uma olhadinha e volta, se recua. Se recusa a sair, porque a vida toda dele foi dentro daquela cadeia, dentro daquela gaiola, dentro daquela prisão. E às vezes as pessoas que estão de fora vê que a cadeia está aberta, mas o passarinho não quer sair. E Deus me trouxe aqui nessa tarde, não como Jeremias, mas como profeta, para fazer justamente o que o Senhor fala nesse texto. Nos versículos anteriores vai fazer: ei, para de dar ouvido aos adivinhos,
aos bruxos, aos feiticeiros, aos profetas maliciosos, que querem se promover, estão falando qualquer coisa, mas que não vem de mim. E quando o Senhor diz aqui, eu sim, é que sei, que pensamento eu tenho a vosso respeito. E eu sinto o Senhor dizer assim, os meus pensamentos não são como os pensamentos dos profetas malignos que profetizaram sobre a vida de vocês. Os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos dos videntes que falaram com vocês. Os meus pensamentos é diferente das evidências que vocês estão vivendo, do processo que vocês estão passando. Eu é que sei. Eu acho interessante que quando a palavra do Senhor fala assim, eu, significa que é um Deus absoluto falando. É Deus dizendo assim, eu anulo na mente, no coração de vocês, tudo aquilo que vocês já viveram na vossa vida, e faço prevalecer o que eu penso ao vosso respeito. Deus nunca é surpreendido, mas Ele é o Deus que surpreende. Deus não é surpreendido quando as pessoas falam assim, ei, você não vai vencer. Por que não, pastor? Porque Ele é que tem o controle de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus estava colocando essa palavra para eu ministrar. E ele falou assim, servo, o Deus que está prometendo é o Deus que criou tudo que existe, subsiste e vocês admiram. E eu disse, sim, tá, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele disse assim, Senhor, vocês admiram tantas coisas que foram criadas. Acha tão deslumbrante, você vai lá nas cataratas do Iguaçu, você olha que lá você fica de boca aberta. Você começa a contemplar a Torre Eiffel, você fala assim, nossa, que grandiosidade, que coisa linda. Você vê tantas coisas, e você admira, você acha o máximo. E o Espírito Santo dizia assim, olhe além daquilo que vocês acham bonito. Porque acima tem o Deus que tem o poder criador de tudo que existe, subsiste, e Ele tem o poder para criar uma situação positiva na sua vida. A visão em que nós estamos, diz Isaías 43:13, diz que ainda que houvesse dia, já tinha alguém absoluto. E este alguém, eu sempre gosto de dizer, que ele desafia o céu, a terra e o inferno, dizendo, se ele fizer, quem tem o poder de reter a mão dele? Por que nós cremos na palavra e não cremos na essência dela? Isso é para nós termos a sensibilidade de compreender que o Deus que está falando conosco, Ele garante o que Ele diz. E quando Ele diz aqui, eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, e ainda há frisado aqui, diz o Senhor. Não é a senhora que esse país adora. Diz o Senhor.
aquele que criou a senhora. Mas a senhora está dormindo junto com tantos outros. E o que existe, subsiste ao nosso Deus, que continua falando e fazendo. E olha só, que coisa linda que ele diz. Que quando os pensamentos dele ao nosso respeito é liberado, o pensamento é de bom, é de bênção e não de maldição, é de cura e não de enfermidade, é de alegria e não de tristeza, é de paz e não de guerra, é de suprimento e não de necessidade, é de consolo e não de depressão. Mas também a palavra do Senhor diz que é para um fim que esperais. O que é que você espera do Senhor? Você espera algo bom ou algo ruim? Você espera continuar com essa enfermidade ou ser curada dela? Mas o médico falou que não tem cura. E agora? O médico falou que você tem que viver dependente dessa medicação para o resto dos seus dias. E agora? A circunstância diz que você está querendo conquistar algo muito além daquilo que você está podendo hoje. E daí? O Senhor está dizendo que Ele tem um fim de bênção, um futuro abençoado para você, um futuro abençoado para a minha vida. Mas até que ponto eu creio nisso? Até que ponto eu tomo posse disso? A palavra profética, ela só tem fundamento em nossas vidas, só acontece quando nós absorvemos e concordamos que haja isso. Moisés e o seu povo estava diante do Mar Vermelho. Qualquer pessoa, qualquer criança fala assim: papai, se nós entrar aqui nós vamos morrer, então vamos voltar. Quando a gente volta, eles voltam o seu olhar para trás. O que eles veem? O grande exército de Faraó. Aí eu imagino assim que eles olham assim para o nada, não olham nem para o mar, não olham nem para o exército de Faraó, e pensa assim: do que é melhor morrer? Afogado ou ao fio da espada? O que é que dói menos? Aí quando Deus vê aquela incógnita, Ele chega e fala assim: eu vou fazer a diferença. Não vou matar o exército para eles passarem, para eles retornarem, porque o exército tem que contemplar a grande mão do poderoso. Porque eu falei que eles iam até lá do outro lado. Vocês acham que Deus não sabia que tinha o deserto para eles chegarem? Vocês acham que Deus não sabia que tinha um mar no meio da caminhada, entre o lugar de onde eles estavam saindo para o lugar onde eles tinham que chegar? Deus sabia. O povo, traído pelas suas mentes, falou assim: ô Moisés, por que não deixou nós cativos de Faraó? Estaríamos como prisioneiro, como escravo, sendo maltratado, mas vivo.
E aí, então Moisés vai conversar com Deus. E eu creio que você veio aqui essa tarde para conversar com Deus, para procurar entender o que passa pela sua vida, para tentar obter uma resposta de Deus. Por que o teu lar está daquela forma? Por que lá no seu trabalho está daquele jeito? Por que nos seus relacionamentos está daquele jeito? Por que o teu casamento está assim? Por que o teu relacionamento familiar já está assim? E aí, então o Senhor fala assim: Moisés, estenda a sua vara. Primeiro ele pergunta: o que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara, tenho um cajado. Então você vai apontar para o mar e eu vou abrir o mar. Houve uma palavra profética. Se Moisés tivesse falado assim: tá louco, Deus? Vou nada. O mar tinha se aberto. Porque ele não queria. Mas Deus não volta atrás a sua palavra. Porque ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para falar assim: poxa, eu me arrependi de ter falado essa loucura para Moisés. Moisés, esquece isso. Não, ele não se arrepende como filho do homem, e ele sustenta a palavra. Eu tenho comigo que Moisés, quando recebe aquela palavra, ele não simplesmente não. Por quê, pastor? Porque não tem lógica. Não tem lógica. Quando eles querem abrir o Paranazão, eles colocam a máquina dinamite, eles abrem, eles fazem uma detonação. Não tem lógica. E ele poderia também pensar assim: poxa vida, eu estou velho mesmo, cabelo branco, carequinha. Vou erguer essa vara e o mar vai abrir. Eu acho que se fosse eu falaria assim: eu não vou fazer essa gafe, porque se eu for fazer isso, se esse mar não abrir, eu vou apanhar com esse instrumento que eu tenho na minha mão. Porque acho que se eu tivesse lá, você está brincando com a nossa cara, Moisés, me dá essa aqui para você parar de brincar com nós. Deixa eu bater também um pouco. Porque o momento é crucial. Há um exército e há um mar, e nós temos uma promessa. E alguns deles falam assim: esse Deus que nós servimos, Moisés, mentiu para nós. Falou que nós íamos para lá, mas ele sabia que tinha isso aqui para nós morrer afogado. Por que eu digo isso? Porque ele é um contexto disso aqui. Vocês vão continuar vivendo em prisão lá na Babilônia. E o Senhor trouxe nós aqui para dizer: abandona os seus pensamentos e viva os pensamentos de Deus. Mesmo que você tenha que viver na Babilônia sob pressão, o Deus que é por vocês vai te dar livramento ali dentro. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles poderiam ter contestado: meu Deus, como o Senhor nos abandonou, nós também vamos abandonar o Senhor. Te servimos, te adoramos, e agora o que nos reserva é uma fornalha de fogo ardente. Não é assim que muitas das vezes nós pensamos? Vou parar de ir na igreja, nem vou terminar essa campanha, eu não vou entrar nesse projeto aqui semanal aqui de oração, não. Não adianta nada, não resolve nada. Parece que Deus só quer se aproveitar da gente. Parece que essas coisas, parece que faz os anjos, Deus e os anjos dar risada da gente lá no céu. Os bobinhos acreditaram, ela estão jejuando.
Os bobinhos estão acreditando, estão indo 6 horas da manhã orar na igreja. A bobinha ali, está orando 3 horas da manhã em casa. E o Senhor trouxe você que fosse, ei, teus pensamentos estão te traindo. Ei, os teus pensamentos vão te levar para a ruína. Esse pensamento, que o seu casamento não tem mais jeito, vai te levar à separação. Por que, igreja? Porque aqui nós estamos entre o pensamento de Deus e o pensamento humano. Ele está dizendo assim, eu sei o que eu tenho preparado para vocês. Mas se vocês quiserem ficar com o que vocês, o pensamento de vocês, é livre-arbítrio. E ele diz aqui, então, se nós acreditarmos nisso, aí então nós podemos ir para o verso 12. Se até aqui você tem dificuldade de absorver o que o Espírito Santo de Deus está me direcionando, então você não entra comigo no verso 12. Porque o verso 12 vai dizer o quê? Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Tem muitas pessoas que não estão ouvindo mais a voz de Deus, porque parou no pensamento de derrota. Tem muitas pessoas que falam assim, Deus não fala mais comigo, mas quanto tempo faz que você não ora mais a Ele? Deus não está me ouvindo, mas se você não estiver orando, Ele não vai te ouvir. Mas pastor, o senhor não me vê aqui na igreja? Sim, eu te vejo na igreja, mas eu preciso te ver em Deus. E somente o Espírito Santo vê você em Deus. Eu já participei de campanha que eu não acreditava que aquela campanha ia mudar a circunstância na minha vida. Sério, pastor, sério. Então eu achei que era só eu que estou vindo nessa campanha por conveniência. Porque está fácil. Mas a partir do momento em que eu aprendi do Espírito Santo, ei, não deixa a tua mente te trair. O Senhor mudou circunstância na minha vida. Assim como o Senhor mudou circunstância na vida deste povo. E Ele diz então, verso 13, buscar-me-eis e me achareis. Olha o segredo aqui. Quando me buscardes de qualquer jeito. Quando me buscardes de todo o vosso coração, significa sem ter dúvida. Abandonando o acha. Eu acho que Deus não vai fazer. Eu acho que Deus não está se preocupando comigo. Eu acho que Deus nem está me vendo. Tem que abandonar o achismo. Mas pastor, a circunstância que eu estou vivendo, a circunstância que você está vivendo, não é maior do que a ação do Deus que te trouxe aqui. Quando o Senhor fala aqui, eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro que espera. O Senhor estava falando assim, é eu que vou fazer. Eu não dependo de você me ajudando fazendo, eu só dependo de você crendo que eu posso fazer. Porque Ele diz aqui que se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser nessa tarde, você que está aí através das mídias, se você quiser receber essa palavra, confiar nessa palavra e determinar essa palavra na sua vida, o milagre é teu em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É Deus que sabe, pode orar, pode buscar, mas esvazia o seu coração das dúvidas nessa tarde. Porque o Deus que está prometendo é o Deus que consegue cumprir promessa.
E nessa tarde o Senhor está falando assim: arranca esse pensamento de negatividade e joga no lixo. Sabe por que nós temos que pegar os pensamentos velhos e jogar no lixo? Porque Deus está dando novos pensamentos. Se você entrou aqui nessa tarde, se você aí na mídia, está se deparando com este culto, com um pensamento de derrota, de fracasso, joga no lixo. Porque tem pensamento novo para entrar dentro da sua mente, dentro do seu coração, e esse pensamento não é humano. Esse pensamento é lá de cima. Pensamento da terra, há fracasso misturado nele. Mas pensamentos que vêm do alto, os pensamentos de Deus, não são frustrados. Não importa a circunstância. Um dia eu ministrei, e Deus me mostrou um casal que estava sofrendo, porque eles tinham um desejo no coração. Ela tinha desejo de engravidar-se. E pela medicina ela não podia. Ela não podia. E os pastores que pastoreavam aquele casal conheciam a história deles. E ela não podia, eles não podiam ter filhos. E um dia eu fui ministrar nesta igreja, lá no Interlagos, muitos anos atrás. E eu ministrei exatamente sobre o Mar Vermelho. Tudo isso que nós ouvimos, aprendemos aqui nessa tarde. E o Senhor me mostrava aquele casal, e falou assim: ei, esse casal aí. Eles ergueram a mãozinha: é isso, é vocês mesmo. Olha como é que o Espírito Santo começou. Vocês têm dificuldade de crer em profecia. Vocês têm dificuldade de ouvir línguas estranhas. Vocês têm dificuldade de crer em visões. Mas eu vim aqui nessa noite, eu acho que era uma noite de quarta-feira, à noite, com esses 3 atributos. E eu vou ministrar esses 3 atributos. Se vocês catar, vocês vão sair daqui felizes. Eu fiquei aguardando o recado do Senhor. E não é que o Senhor dobrou a minha língua, eu comecei a falar num idioma bem estranho. E não é que o Senhor falou para mim: servo, fala para esse casal que assim como eu abri o Mar Vermelho e dei vida ao povo dele, eu estou abrindo o seu ventre. Eu vou gerar uma vida dentro de você. Tem alguém que se arrepiou aí. Você não imagina o poder que tem isso que você sentiu. O teu milagre acabou de entrar dentro de você. Você com o seu corpo estremeceu todo. O que a medicina, o que a circunstância diz que não pode, o Senhor está dizendo: posso todas as coisas. E o Senhor mandou profetizar no ventre dela.
Eu não sei se foi um mês. Ela mandou me comunicar. Que tinha algo dentro do útero dela. Não era um cisto, não era um tumor, era um bebê. Ela entrou naquela noite com um pensamento antigo, desde quando ela casou, já fazia algum tempo de casado que eles tinham. Mas naquela noite o Senhor falou assim: pega esse pensamento que você nunca vai gerar e joga no lixo. Porque eu estou colocando um pensamento de que você vai engravidar-se. E se hoje você vê a menina, 14 anos, depois de 9 meses, eu fui convidado para o primeiro aninho apresentar aquela criança ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem que Deus nos dias de hoje ainda faz milagre que vocês nem imaginam. Mas tem que orar ao Senhor e acreditar naquilo que você ora. Tem que profetizar em nome do Senhor e crer na palavra que você profetizou. É preciso arrancar nessa tarde todo pensamento negativo. Pega as circunstâncias que te derrotam. Pegue os fracassos que está te martirizando. Joga no lixo. Porque Deus quer colocar os pensamentos dele dentro de você. E quando os pensamentos de Deus entram em nós, ele gera milagre. Não importa a área que aconteça isso. Porque Deus é fiel e poderoso. Coloca-se de pé. Receba a unção de vitória. Receba a unção de conquista. Receba a unção de cura, de ressurreição de sonhos, de projetos aprovados por Deus. Porque Deus não me traz aqui nessa tarde para entregar mais uma mensagem, mais uma palavra. Deus tem projeto para nossas vidas nessa tarde. E Ele quer te abençoar. Mas saia daqui dizendo que até este momento você tinha um inimigo dentro de você. O seu pensamento. O mesmo pensamento que falava que você não ia vencer, estava falando assim: assim conforme, é assim mesmo a vida. Viu como é que é astucioso o nosso pensamento de derrota? É assim mesmo, vai levando. Você não é a única que sofre disso, você não é o único que sofre disso. Você não é o único que está passando por essa luta. Você não é a única que está passando por essa luta. O pensamento arranca os teus sonhos, arranca os teus projetos, arranca a sua saúde, arranca o teu sono, arranca o seu bem-estar e ainda dá um curativo falso. Fica de boa, é assim mesmo, você vai se conformar. E Deus não te trouxe aqui para você aceitar essa forma de negatividade que você está vivendo, que alguém que está em casa está vivendo. O Senhor nos chamou essa tarde para sermos mais do que vencedores.